dia a todos, tudo bom? Eu queria falar um pouquinho com vocês hoje sobre filosofia cristã. O termo filosofia cristã, ele diz respeito à corrente do pensamento filosófico que tenta conciliar a fé e a produção de conhecimento sobre o mundo, né? Alguns tendem a conceituar como um conjunto de ideias baseadas nos preceitos de Jesus Cristo, né? E onde tem como principal característica a busca da explicação da existência de Deus através da ciência, através do pensamento racional, né? Essa é a base do pensamento da filosofia cristã, né? Que tem por fundamento principal, né? Justificar a fé tendo a razão, né? A razão como instrumento, né? De início, a gente pode dizer que existe uma primeira premissa da filosofia cristã, é que existem algumas verdades absolutas. Essas verdades, elas são ditas, elas são colocadas primeiramente dentro dos escritos bíblicos, dentro de toda a filosofia que já existe dentro da própria Bíblia. E a partir disso eu queria falar com vocês aqui sobre 5 pontos, cinco premissas que a gente encontra no Sermão do Monte, né, no grande discurso, né, de Jesus, no discurso mais famoso dele na Bíblia. E eu separei aí cinco premissas, que permeiam, né, esse discurso, né? Antes, só uma citação bíblica aqui que eu gostei muito, está lá em João capítulo 8, versículo 31, que diz: Jesus dizia, pois aos judeus que criam nele, se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, né? Então Jesus ele começa a falar, né, para esses judeus e colocar na mente dele, né, alguns pensamentos e algumas premissas que elas são premissas que se tornam verdades, né, quando a gente começa a falar de filosofia cristã. A primeira premissa é a premissa da herança. Lembrando que existem outras, certo? Eu separei 5 aqui, né? A primeira seria a premissa da herança. Está em Mateus capítulo 5, versículos 2 e 3, que diz: e ele passou a ensiná-los, dizendo, bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Esse reino não era o que os discípulos, do que os judeus esperavam. Os judeus esperavam uma herança terrestre. Jesus ele começa a falar aqui de uma herança celestial, né? E coloca Jesus aqui como um verdadeiro dono, tendo domínio sobre o tempo e sobre o próprio mundo, né? No livro, tenho até aqui, deixa eu pegar aqui para vocês. O Maior Discurso de Cristo, da Ellen G. White, certo? Eu vou usar alguns textos dele, certo? Na página 8 diz assim: conquanto não se tenha ainda realizado plenamente, iniciou-se neles a obra que os tornará idôneos para participar da herança dos santos na luz. Então começa ali, né, a apresentar a eles essa verdade de que, né, os humildes de espírito herdarão o reino dos céus, né? Essa premissa da herança. A segunda premissa é a premissa da justiça. Mateus capítulo 5, versículo 6: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos, né? A justiça aí está mais ligada à santidade, está mais ligada ao aspecto de que Deus é amor, né? Então
a conformidade com a lei de Deus e a lei de Deus sendo justiça, né? O cumprimento da lei é o amor, está lá em Romanos capítulo 13, versículo 10. Então, a premissa da justiça, ela declara que a lei, ela deixará as pessoas satisfeitas, deixará a pessoa justa. E isso passa a ser também, é claro que é uma verdade quando a gente cumpre a lei, a gente está tranquilo, a gente está satisfeito, no nosso caminhar diário. A terceira premissa é a premissa da paz. Mateus capítulo 5, versículo 9: Bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. A paz como algo que deve permear a nossa vida, né? A nossa vida cristã, a nossa vida terrena, ela tem que ser uma vida de paz, uma vida em que os nossos desejos, as nossas formas de ver o mundo tem que ser uma visão de paz e não uma visão de guerra. No livro Maior Discurso de Cristo, páginas 27 e 28, diz assim: todo aquele que consente em renunciar ao pecado e abre o coração ao amor de Cristo torna-se participante dessa paz celestial. Não há outra base de paz senão essa. A graça de Cristo, recebida no coração, subjuga a inimizade, afasta a contenda e enche o coração de amor. Então, olha só como a paz ela tá ligada diretamente ao amor. E o amor é a própria essência do Cristo. A quarta premissa é a premissa da bondade. Mateus capítulo 6, 3 e 4, que diz: quando tu deres esmola, disse ele, não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua direita, para que a tua esmola seja dada ocultamente, teu Pai, que vem em secreto, te recompensará publicamente. Nos dias atuais, onde as mídias, as mídias sociais estão tão impregnadas de bondades, as pessoas colocando aí tudo que fazem, ou tudo que não fazem, as benéficas que argumentam ser algo cristão. Na verdade, Jesus ele prega uma outra forma de bondade, né? A premissa de que essa bondade ela tem que ser vista por Deus e não pelo terceiro, né? O que as pessoas veem pouco importa para o que Deus realmente está vendo, né? Porque Deus ele não vê o superficial, né? Ele vê o interior. Então, quanto mais a gente se dá, né, interiormente, melhor, né? Então essa parte visível realmente pouco importa para Deus. E no Maior Discurso de Cristo, página 80, diz: com essas palavras, Jesus não ensinou que os atos de bondade devem ser sempre conservados em segredo. Paulo, apóstolo, escrevendo inspirado pelo Espírito Santo, não oculta o generoso sacrifício dos cristãos macedônicos, mas fala da graça de Cristo, por Cristo neles operada, de maneira que outros foram possuídos do mesmo Espírito. Ele também escreveu à igreja de Corinto dizendo: vosso zelo tem estimulado muitos. Então ele não está dizendo aqui que você tem que esconder as suas benéficas, né? Ele está dizendo aqui que aquilo que a gente dá de coração é aquilo realmente que importa. O que a gente dá para aparecer pouco importa. Então, a premissa da bondade, né? A bondade como uma verdade, sim, uma verdade absoluta. A última premissa que eu queria falar com vocês aqui é a premissa do tempo, que diz: não vos inquieteis, pois pelo dia de amanhã basta a cada dia o seu mal. Mateus 6, 34. A gente deve se entregar a Deus o nosso tempo, as nossas angústias, para que Ele opere, né, a sua obra, né? Ele não precisa estar ansioso pelo dia de amanhã.
Então, para a gente finalizar aqui, 5 premissas, né, 5 verdades que a gente pode encontrar aqui no maior discurso de Cristo, né, e no Sermão do Monte, né? A herança celestial, né, que Deus tem guardado para a gente, a justiça como algo essencial à vida humana, a paz, algo que transcende a nossa vida, e ela chega a ter um paralelo quase que de igualitariedade com o amor, a bondade para com o outro, e o tempo, né, que nosso tempo ele seja completamente dedicado a Deus. É isso aí, pessoal. Um bom dia para vocês e a gente se vê. Tchau, tchau.